A paz do Senhor, aqui quem nos fala é Diácono Patrick Johnny e líder da juventude na Igreja Brasil para Cristo, Vila Bandeirante, Goiânia, Goiás, que é dirigida pela nossa pastora amada Romênia. E desde já quero agradecer aqui o nosso pastor Gideãozinho da sede do Gama, agradecer a nossa pastora Loide, que nos deu essa oportunidade de juntos estarmos compartilhando esses áudios, conhecimentos, aprendendo junto e dizer que pode contar sempre conosco. A gente aqui de Goiânia, Goiás, vai estar sempre disponível para ajudar e juntos aprender, aumentar mais o conhecimento. E a pastora separou algumas pessoas aqui na igreja e eu fui um dos escolhidos. Eu quero agradecer ela pela confiança e juntos aprendemos, né? Gênesis 29 vai ser o nosso primeiro assunto, nossa primeira leitura, onde nós vamos aprender juntos. Então, Gênesis 29, onde Jacó sai em direção a que seu pai Isaac orientou. Só para fazer uma introdução, para não ficar vago, o porquê de Jacó ir até Harã, por que Jacó andou, caminhou, teve essa trajetória. Recapitular bem rápido aqui o ato consumado de Jacó e Rebeca, que foi um ato de mentira, de enganar Isaac, o seu pai, né? Pai de Jacó e Esaú, e esposo de Rebeca. E nesse fato tem como consequência que Esaú fique irado contra Jacó. E Jacó tem que sair fugido, praticamente podemos usar essa palavra. Ele foge, ele realmente foge da terra, porque Esaú prometeu matá-lo, prometeu ir atrás. Então Jacó recebe o perdão do seu pai Isaac e também recebe a bênção do seu pai Isaac. E Isaac, além de dar a benção, além de perdoar, ainda orienta Jacó o que ele tem que fazer, para onde ir, em qual direção. E Isaac diz a Jacó que ele tem que ir até Labão, o irmão da sua mãe, então seu tio, e ali procurar uma esposa para começar uma nova vida, começar uma vida social, uma vida correta. E Isaac abençoa Jacó. Então chegamos aqui no capítulo de número 29, onde a gente vai ver um pouco da trajetória e caminhada de Jacó até o poço de Harã. 29, Gênesis 29, versículo de número 1. Então seguiu viagem Jacó e chegou à terra dos filhos do Oriente. Viu ali um poço no campo e 3 rebanhos de ovelhas que estavam deitados junto dele, porque desse poço se dava de beber aos rebanhos, e havia uma grande pedra sobre a boca do poço. Versículo 3. Ajuntavam-se ali todos os rebanhos, e os pastores removiam a pedra de sobre a boca do poço, davam de beber às ovelhas e tornavam a pôr a pedra no seu lugar, sobre a boca do poço. Versículo 4. Perguntou-lhe Jacó: meus irmãos, de onde sois? Responderam eles: somos de Harã. Perguntou-lhes mais: conheceis a Labão, filho de Naor? Responderam: conhecemos. Então perguntou-lhes ainda: vai ele bem? Responderam: vai bem. Aí vem Raquel, sua filha, chegando com as ovelhas. Versículo de número 7. Disse ele: olha, ainda vai alto dia. Não é hora de se ajuntar o gado, dai de beber às ovelhas e ide apacentá-las? Responderam: não podemos, até que todos os rebanhos se ajuntem e seja removida a pedra da boca do poço, para que dermos de beber às ovelhas. Versículo 9. Enquanto Jacó ainda lhes falava, chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, pois ela era pastora. Essa primeira parte vamos parar aqui, do versículo 1 até o 9. Então Jacó chega ao seu destino.
aonde o seu pai Isaac tinha orientado. Até então ele não sabia que estava no local certo, no lugar certo, e se estava no destino certo. Até ir ao encontro daqueles pastores, daqueles homens que estavam ali ao lado do poço, ao redor do poço de Harã, com as suas ovelhas, com seus rebanhos, esperando outros rebanhos, outros pastores, até que todos se juntavam para dar de beber às ovelhas. E Jacó chega e começa a especular, começa a fazer pergunta aos homens: vocês conhecem Labão? E logo aqueles pastores, os homens ali ao redor respondem: conhecemos sim. E Jacó, talvez para não ser surpreendido, perguntar: então onde é que eu encontro ele? Onde é que eu vou? Logo Jacó pergunta se ele está bem, se ele ainda vive. E aqueles homens falam: sim, ele está bem. Então Jacó estava ciente que estava no local certo. Aqueles homens conheciam seu tio e que seu tio ainda estava vivo. Então ele estava na direção e no local certo. Só que nesse mesmo fato, Jacó é surpreendido. Eu posso dizer que ele foi surpreendido porque Raquel está chegando com as ovelhas do seu pai, Labão, que é o rebanho de Labão. E por que que Jacó foi surpreendido? Podemos imaginar se Jacó chega depois que aqueles homens já tinham dado de beber aos rebanhos. Ele ia chegar naquele poço, seria somente mais um poço de Harã, somente mais um local onde tinha água, talvez rebanhos bebiam água ali. Mas Jacó chega no exato momento e na hora certa, aonde aqueles pastores estavam aguardando outros pastores para abrir o poço para dar de beber aos rebanhos, às suas ovelhas. Então aqui a gente já pode ver um propósito, que Deus estava na direção e Deus estava no comando. Porque se Jacó chega antes também, não teria ninguém ali. E talvez, será que Jacó iria ter a paciência de ficar ali 2, 3, 4 horas esperando alguém chegar? Então, nós podemos ver que logo que Jacó avistou o poço, ele avistou pessoas. Então, ali já haviam pessoas. Então, ele não chegou nem antes e nem depois. Ele chegou no exato momento. E Jacó chega e começa a especular. Jacó não imaginaria o que estaria por vir, que não iria ficar somente nas especulações, somente nas perguntas. Talvez Jacó pensou: vou perguntar se eles conhecem meu tio Labão, vou perguntar se Labão está bem e vou pedir eles para me orientar até chegar a Labão. Só que Jacó é surpreendido, porque podemos ver que no verso de número 6, logo eles falam: aí vem Raquel, sua filha, filha de Labão, junto com o rebanho de seu pai, o rebanho de Labão. Então Jacó, naquele momento ali, já começa a ter um laço, já começa a ter um encontro, já começa a ter um contato com o parente, com o seu parente, que no caso é filha de Labão, irmão de sua mãe. Então Jacó chega no exato momento, porque tudo foi preparado, que ele encontrou Raquel, e podemos ver que até aqui tudo estava conforme Deus planejou. Jacó chega no poço de Harã, Jacó encontra informações de Labão e ainda mais, Jacó já tem um primeiro contato familiar com alguém da sua família, que é Raquel. E continuando, versículo de número 9. Quando Jacó viu a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, chegou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu-lhe de beber as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. Versículo 11. Então Jacó beijou a Raquel e, levantando a voz, chorou. Versículo 12. E Jacó anunciou a Raquel que ele era parente de seu pai e que ele era filho de Rebeca. Então ela correu e anunciou a seu pai. Assim que Labão ouviu as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro, abraçou, beijou-o e o levou à sua casa. E Jacó contou a Labão todas essas coisas. 14. Então Labão lhe disse: verdadeiramente tu és o osso, e tu és meu osso e minha carne. E Jacó ficou com ele um mês inteiro. Versículo 15. Depois perguntou Labão a Jacó: por seres meu irmão, há de servir-me de graça?
declara-me qual será o teu salário. Ora, Labão tinha duas filhas. O nome da mais velha era Lia e o da mais nova, Raquel. E 17, versículo 17. Lia tinha os olhos fracos, ao passo de Raquel era formosa de porte e de semblante. 18. Jacó amava Raquel e disse: 7 anos te servirei por Raquel, tua filha mais moça. 19. Respondeu Labão: melhor é que eu a dê a ti do que a outro. Fica comigo. Versículo 20. Assim serviu Jacó 7 anos por amor a Raquel, mas este lhe pareceu como poucos dias, pelo muito que amava. Então aqui a gente faz mais uma pausa e vamos estudar do versículo 10 até o 20. Aqui começa a trajetória e o início da experiência e do contato de Jacó com Labão, Jacó com Raquel e Jacó com Lia, porque a gente pode ver que aqui fala que Labão tinha duas filhas, então podemos ter a certeza que Jacó conheceu as duas, até mesmo ficar um mês, né, na casa de Labão. Se eu fico um mês na casa de alguém, eu vou conhecer todos que moram ali. Ninguém fica um mês fora de casa. Então, assim, Jacó conhecia as duas. E voltando um pouco, um fato que me chamou a atenção, e eu parei um pouco e fui interpretar, no verso número 10, na parte B, diz que Jacó removeu a pedra da boca do poço e deu de beber às ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. No versículo de número 6, aqueles homens que estavam ali, os pastores, eles já anunciam que Raquel era filha de Labão. E Jacó, sendo sobrinho de Labão, tio de Labão, logo Raquel também era sua parente. Então ele estava no local certo, no destino, chegou no destino certo. E podemos ver que Jacó, no versículo de número 10, tem uma atitude de impressionar. Por que diz, Patrick? De impressionar. O que Jacó fez para impressionar Raquel? Primeiro, ele já sabia, porque quando ele debate com aqueles homens, já não é hora de dar de beber. Qual que era o pensamento dele? Tomara que eles já abrem esse poço, dá de beber o rebanho e eu vou seguir Raquel. Eu vou com Raquel até Labão. Mas aqueles homens falam o quê? Aqueles homens falam, não, nós temos que esperar todos chegarem para que assim seja removido a pedra do poço e cada um dê de beber a seu rebanho. Só que Jacó, já para impressionar Raquel de primeira instância, já removeu a pedra, falou, não, vem aqui, não tem nada disso. Já pegou o rebanho de seu tio, já deu de beber. E Raquel, nesse momento, a gente não tem detalhes, mas Raquel não fez nada. Talvez Raquel ficou só olhando assim, até com medo, estranho, porque se a gente for parar, Jacó tinha acabado de chegar naquele local, tinha acabado de chegar ali naquele poço, então ninguém conhecia Jacó, nem mesmo Raquel conhecia Jacó, mesmo sendo família, mesmo tendo um laço familiar. E Raquel talvez estranhou, ficou com medo, ficou um pouco desconfiada. Logo, Jacó, para impressionar Raquel, lógico, removeu a pedra sozinho, creio que foi sozinho, porque aqueles homens não iriam fazer algo fora da cultura deles, do costume dele, que era esperar todos. Então o Jacó remove, pega o rebanho, dá de beber para impressionar Raquel. E é para dizer assim, eu vou deixar boa impressão, vou impressionar ela. Só que nós podemos ver que Jacó, no versículo 11, beija Raquel e levantou a voz e chorou. O beijo naquela época, podemos ver também que Labão corre até Jacó e beija. Era um cumprimento, era uma atitude de cumprimentar. Só que o que chama a atenção é que ele levantou a voz e chorou. Então Jacó levanta a voz e chora. Podemos ter a certeza que esse choro foi de gratidão, choro de alívio, choro de certeza que ele tinha chegado no destino certo, que ele tinha chegado no local onde seu pai lá atrás deu a benção. E ali ele chora de gratidão, que ali ele reconhece que ele teria a oportunidade de começar tudo de novo, certo? Então ele chora, levantando a voz, agradecendo. Ele chora por reconhecer que ele tinha chegado ao destino. E continuando, Raquel então corre, né?
corre. Não, então eu vou correr, vou anunciar pro meu pai que tem um parente dele aqui, uma família dele aqui, um sobrinho dele aqui, filho da irmã do meu pai. E Raquel corre, e ao chegar até o seu pai Labão, assim que Labão ouviu as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro e abraçou e o beijou. Então Labão recebe Jacó. E podemos ver que no versículo de número 14 diz: verdadeiramente tu és meu osso, minha carne. E Jacó ficou com eles um mês. Então Labão reconhece que Jacó realmente tem laço familiar, é sangue do sangue da família. E se passa um mês, Labão se incomoda. Eu tive essa visão. Ele se incomoda porque talvez ele queria que Jacó tivesse uma vida independente naquela cidade, onde eles estavam ali, naquele local. Jacó tem que me servir, tem que trabalhar, mas eu tenho que pagar ele até mesmo para ele ter uma vida social, onde ele pode se sustentar sozinho. Talvez não diz, mas pelo que a gente pode ler, talvez seja isso. Por isso que Labão fala: ó, então, o que eu posso fazer para você não ficar totalmente dependente de mim? E nisso Labão bate um papo, né? Podemos dizer assim, uma conversa com Jacó. E Jacó, que já estava apaixonado por Raquel, porque deixa bem claro, né, que Raquel chamou a atenção dele pela boa aparência, pelo semblante. E Labão fala: Jacó, você está me servindo, está aqui me ajudando, mas como que eu vou te pagar? Qual será o teu salário? E Jacó lhe propôs um acordo, fez uma proposta. Olha, meu tio Labão, eu vou trabalhar por 7 anos para você e em troca eu vou usar a palavra salário, porque está salário na minha Bíblia, e o meu salário será se casar com Raquel, sua filha mais moça. E Labão diz: é melhor que eu te dê, porque eu te conheço, você é minha família, está aqui comigo um mês. Jacó já estava passando boas impressões e Labão fala: então tá fechado, fechamos, pode ser assim. E você trabalha 7 anos para mim e no final desses 7 anos você vai receber a minha filha mais nova, Raquel, como esposa, vai se casar, como será o seu salário por esses 7 anos. E aqui começa a trajetória de Jacó e Raquel nos versos de número 10 até o 20. Jacó já chega ali e já foca. Qual que era o foco dele? Se casar com Raquel. Então, assim, ele trabalhou por 7 anos para se casar com Raquel. E a gente vamos ver mais para frente que não foi bem assim, mas depois aconteceu. E aqui para finalizar esse primeiro áudio, vamos dar uma pausa aqui onde Labão e Jacó fecham esse acordo, que Jacó teria que trabalhar 7 anos para ele ceder Raquel para se casar com ele. Então, é isso. Eu quero agradecer novamente o pastor Gideonzinho, a nossa pastora Loide e a pastora Romene. E dizer a paz do Senhor. Ótima semana a todos.